Senhoras e senhores, a NBA acaba de atualizar uma política de participação de jogadores na liga. E isso pode afetar diretamente várias equipes que têm múltiplas estrelas no seu elenco. E a gente vai discutir a respeito no vídeo de hoje tudo o que você precisa saber a respeito disso e como isso pode impactar diretamente a sua equipe. Mas antes de começar, eu vou pedir para que, se você gosta desse tipo de conteúdo, mano, se inscreve aqui embaixo ativando o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo e receber tudo em primeira mão. E deixa o like aqui embaixo também para que esse vídeo chegue a mais amantes de basquete e mais fãs de NBA. Fechado? Então agora, sem mais enrolação, bora começar. A NBA aprovou uma regra chamada de PPP, que é tipo Players Participation Policy, que é tipo política de participação de jogadores. E como que vai funcionar essa política de participação de jogadores? Um time não pode descansar o seu atleta durante uma partida televisionada, uma partida importante que vai ser transmitida em rede nacional, sem motivos previamente estabelecidos, fixados, apurados e esclarecidos pela equipe. Calma que eu vou explicar melhor, porque tem algumas configurações para que isso aconteça. Por exemplo, vai ter um jogo televisionado entre Miami Heat e New York Knicks. Então, as estrelas de cada time, os times que tem mais de uma estrela, no caso do Miami Heat temos o Jimmy Butler, temos o Ben Adebayo, e no caso do New York Knicks, estrela, entre aspas, temos o Julius Randle. A equipe não poderá descansar este jogador, a não ser que tenha alguma coisa acontecendo ali. O cara tá, tipo, com uma lesão, o cara tem algum problema extra-quadra, que é, tipo, escancaradamente ele não pode comparecer e etc. Mas como que você vai classificar um jogador para entrar nessa linha tênue de estrela? Que isso é o grande ponto que a gente precisa discutir nesse vídeo. O jogador precisa ter participado de um dos primeiros times da NBA ou do All-Star Game nos últimos 3 anos. Ou seja, Ben Simmons está incluso nisso, Mike Conley está incluso nisso e uma penca de outros jogadores que vocês podem imaginar que participaram ou do All-Star Game ou estavam nos primeiros times do final da temporada regular. First Team All Defense, First Team All NBA. Então esses jogadores já entram nesse grupo que eles classificaram como 49 jogadores, que é necessária a participação deles na maioria dos jogos, principalmente aqueles jogos televisionados. Então o Brooklyn tem o Michael Bridges, que não é considerado por conta dele não ter ido pro All-Star Game, por mais que ele tenha ido para a seleção norte-americana, tenha sido um dos melhores jogadores da seleção, mas ele não entra nesse grupo. Porém, o Ben Simmons, que participou do All-Star Game há 3 anos atrás, sim, ele entra nesse leque de jogadores que participam desse grupo seleto dos jogadores All-Stars, jogadores importantes que a liga considera para estar em quadra. E isso, se ele não tiver uma justificativa com uma semana de antecedência para um jogo televisionado ou uma sequência de jogos seguidos que ele perde por motivos não esclarecidos, a NBA pode multar a equipe. A primeira multa, ela é de $100 mil, a segunda multa é de $250 mil, a terceira multa pula para $1,25 milhões e assim sucessivamente vai se acrescentando $1 milhão a cada infração que o cara comete, a cada descanso que o jogador executa de forma inadequada. Isso pode ser gigante para equipes como, por exemplo, o Clippers. Foi o primeiro time a ser citado assim quando pensaram em jogadores que perdem jogos consecutivos, sendo jogadores importantes para a equipe, jogadores estrelas, que é o Kawhi Leonard e o Paul George. No caso deles dois, foi meio que explicado pelo Bob Marks da ESPN, ele que explicou essa nova regra destrinchada assim, e eu tô acompanhando pela notícia que ele postou, beleza? Que é o seguinte, se o jogador está lesão, a NBA identificou como lesão, o laudo médico apontou como lesão, pô, lesão muscular, lesão de tendão, lesão de ligamento, pô, isso aí é uma lesão, o cara está inapto de jogar, ele já não faz parte dessa regra em específico. Agora o cara está dolorido, o cara está cansado, ele não pode descansar, entendeu? Se o jogo for televisionado e ele apenas está com fadiga, ele não pode ficar de fora. Outros motivos que podem deixar o cara de fora: falecimento de familiares, gestações, por exemplo, a mulher do Jalen Brunson teve bebê, ele pode dar essa justificativa e acabar perdendo um jogo televisionado. E outras circunstâncias raras e incomuns também são avaliadas pela liga, sendo elas com uma semana de antecedência avisadas e por escrito. Então sempre se tem, assim, brechas, porque o cara citou que não vai ser no estilo militar, eles vão ter suas flexibilidades. Outros cenários que pode se conseguir uma licença para o cara não atuar numa noite como essa: se o cara tiver na carreira uma carga de minutagem de mais de 36 mil minutos jogados na temporada, ele pode ganhar essa isenção, ou se ele tiver 100 mil minutos de carreira contando temporada regular e playoffs somados já jogados. Nesse grupo seleto entram-se pouquíssimos jogadores, que são eles: LeBron James, James Harden,
Stephen Curry, Kevin Durant e Chris Paul. Apenas esses jogadores em atividades entram nesse leque de possibilidades. Porém, digamos que o LeBron James vai precisar descansar. Então, obrigatoriamente, o Anthony Davis vai precisar estar em quadra. Ele não pode estar com, cansaço, fadiga muscular, ele não poderá descansar. Ele, obrigatoriamente, se ele não tiver lesionado, uma lesão comprovada e investigada, a NBA vai poder abrir investigações sobre casos perante a entrevistas com o jogador, a participações dele em redes sociais. Em qualquer forma, eles vão poder investigar o caso para ver se realmente aquela justificativa dada pelo time para o descanso do cara está de acordo com as políticas dessa participação, beleza? Outra coisa, se o cara perder vários jogos consecutivos, uma estrela de um time, ele também entrará nessa parte de investigação. Por exemplo, não foi um jogo televisionado, mas ele perdeu 2, 3 jogos consecutivos sem um motivo previamente esclarecido e aceito e justificado pela NBA, ele também pode entrar nesse leque de alvo para a NBA aplicar uma punição com multa, beleza? Você deve estar pensando, caraca, mas por que a NBA tá fazendo isso? Por que ela tá forçando os jogadores a entrarem na quadra, ao invés de, muitas vezes, o time descansar o cara, às vezes a partida não é importante e tudo mais? Porque eles fecharam um acordo bilionário com transmissões de TV. Então, visto o lucro, eles querem aumentar o interesse do público em assistir as partidas. E a galera quer assistir quando? Quando tem os seus jogadores favoritos em quadra. Ninguém quer assistir um jogo onde não tem os seus jogadores favoritos do seu time. Isso é meio óbvio. Para aumentar meio que a rivalidade entre os times, para ter pelo menos 1 ou 2 jogadores, por mais que não seja um jogo televisionado, dos jogadores importantes da equipe em quadra durante uma partida, eles fizeram essa nova regra. Outra coisa que essa regra se aplica é que ela abraça junto aquela regra dos 65 jogos, né? Porque para um jogador ser eleito para os times de First Team All NBA, para ele receber títulos individuais como MVP, o jogador que mais desenvolveu, defensor do ano e esses Rookie of the Year, esses prêmios da elite, digamos assim, né? Que é quando o cara tá numa performance extremamente alta, ele precisa jogar pelo menos 65 jogos numa temporada regular. Dos 82 jogos, o cara precisa jogar 65 para ele se encaixar nos prêmios individuais da NBA a partir de agora. Então, essa regra combada com essa outra, né? Essas duas regras, a de participação mais a de premiação individual com o número mínimo de jogos de participação do jogador, exige que as estrelas parem de tirar jogos no banco de reservas à toa, do nada, né? A NBA quer prevenir isso para aumentar a audiência, principalmente nas partidas televisionadas, e justificar esse acordo de mais de $1 bilhão aí, que pode gerar de receita no total, com todas as transmissões englobadas, segundo o jornalista da ESPN, o Bob Mark, $5,7 bilhões. Então, esse acordo financeiro fez com que a NBA surgisse com essa nova regra para poder fazer com que aumente os interesses dos públicos em ficarem grudadinhos na tela da TV e acompanhar o melhor basquete do mundo. Alguns times que a gente vai precisar ficar de olho a respeito dessa nova regra, já que tem mais de um jogador a nível All-Star, né, desses 49. Golden State Warriors, que tem Andrew Wiggins, Stephen Curry e Draymond Green. Phoenix Suns, que tem Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal, beleza? E até alguns times que você acha que não vai entrar, entra. Charlotte Hornets, eles têm o LaMelo Ball. Brooklyn Nets, eles têm o Ben Simmons. New York Knicks, temos o Julius Randle. Então, apenas 5 times, que eu não vou lembrar todos de cabeça aqui, não estão participando dessa regra porque não contém um dos 49 jogadores. E se eu não me engano, um deles é o San Antonio Spurs. Por quê? O nosso queridíssimo Victor Wembanyama, ele entra num leque de jogadores que são rookies. O cara, ele entrou agora, ele acabou de ser draftado. Por mais que ele é um jogador hypado, ele é considerado uma estrela, ele é mundialmente famoso, ele não entra nem como um jogador All-Star, nem como um First Team All NBA. Então ele não se enquadra nesses requisitos mínimos para ele ser considerado um jogador All-Star. Porém, por muitos ele é considerado um jogador All-Star. Pela torcida, por fãs da liga, por fãs do time, por todo mundo ele é considerado um jogador estrela. Mas ele não se enquadra nesses requisitos mínimos. Provavelmente a liga vai acabar abrindo umas exceções por conta da audiência que Victor Wembanyama em quadra pode ter. Esse é o tipo que ainda tá numa faixa que o Bob Marks chamou de faixa cinza. Ele está classificado como um tipo de jogador que eles não sabem ainda como eles vão decidir, assim como o Michael Bridges. Esses dois são os dois nomes principais que eles citam assim como jogadores, e o Jalen Brunson também, né? São jogadores que eles estão vendo como que vai fazer, porque são jogadores extremamente importantes, são considerados estrelas mundialmente, são jogadores muito importantes para a torcida de cada time. Então pode ser que eles entrem em quadra de uma forma ou outra, sejam meio que obrigados, assim mesmo, com um cansaço físico, a entrar em quadra, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Qual que é a sua opinião a respeito dessa nova política de participação de jogadores que a NBA implementou? Eu acho que pode ser bem interessante, vai evitar muitos times, por exemplo, que em final de temporada acabem descansando
dispensando jogadores por conta de não estar mais nos playoffs, ou por conta já de estar fora do play-in, ou se não porque já está classificado. Então esses daí vai fazer com que os jogadores joguem praticamente a temporada inteira, pelo menos um ou outro das estrelas do time que tem mais de uma estrela no elenco. Eu achei interessante, mas eu acho que pode ser um pouco perigoso para alguns times que não arranjarem as justificativas certas para descansar os seus atletas, mano. Então, cara, pode ser uma situação complicada. Vai ser interessante essa próxima temporada da NBA, cara. Acho que uma das mais interessantes dos últimos anos, assim, de início, por conta de tudo que aconteceu nessa off-season, mano. Que a gente, inclusive esse canal surgiu na off-season. Então, deixe sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante para esse canal. Deixa o like aqui embaixo se você gostou do vídeo, para que ele seja recomendado a mais amantes de basquete e nossa comunidade continue crescendo. Se inscreva aqui embaixo ativando o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo e receber tudo em primeiríssima mão. E eu te vejo no próximo vídeo. Então até a próxima e falou!